Se eu ficar te cortando aqui, você volta. Porque não, eu prefiro, vão surgindo coisas interessantes aqui. Por exemplo, o ministro Haddad, ele queria fazer algo que o Paulo Guedes também queria, que é acabar com a dedução no imposto de renda. O Paulo Guedes, em determinado momento, até falou assim, não, um daqueles argumentos que eles apresentam, não, porque esse aí não vai mais precisar ficar guardando papelzinho, né, para te convencer que... isso não é penalizar um segmento da sociedade que fica ali no sanduíche? Quem que você acha que penaliza se a gente, por exemplo, tirar a dedução? Então, na verdade não é tirar, né? É reduzir. Um cara de classe média, uma família de classe média, por exemplo, que consegue pagar, sei lá, um convênio, ou que consegue pagar uma escola particular, não quer dizer que seja alguém rico, né? É alguém que tem uma condição de pagar uma escola ou um hospital num país de muita gente miserável, o que já é um diferencial interessante. Mas também não é alguém que você possa falar assim, porra, é o... Não é alguém que tem casa em 5 países, exatamente, né? Tem 18 carros. Que deu ali uma nota de um atendimento no Albert Einstein, no Sírio-Libanês, entendeu? Essa é a minha dúvida. Se você não vai penalizar, porque, por exemplo, hoje, imposto de renda, porra, o cara que ganha R$4.000, ele é considerado classe média. Com R$4.000, o cara em São Paulo... Não, R$4.000, se eu não me engano, essa pessoa está nos 5% mais ricos. Então, a primeira faixa de imposto de renda hoje quanto é? Acho que se eu não me engano, está algo em torno de 4.500. Então, vamos imaginar, uma pessoa que ganha 4.500, pô, num país... Estou falando com essas isenções. Sim, né? Num país que tem muita gente miserável, não é nada desprezível. Mas se você imaginar... perdão, é mais baixo. Isso é onde o Lula quer chegar, né? O Lula prometeu 5 mil, né? Acho que está em 3 e qualquer coisa, alguma coisa, deve ser. Mas um cara que ganha 3 e qualquer coisa em São Paulo, ele tem problema para se manter durante um mês, né? Sim. Mas eu vou responder essa questão das deduções. Então, primeiro ponto, não é eliminar as deduções. Sim. É limitar. Sim. Tá? Então, isso é importante porque uma pessoa que ganha R$100 mil por mês, você vai falar, imagina, André, quem ganha? Tem gente que ganha milhões de reais por mês. Ela pode, por exemplo, fazer gastos muito elevados em saúde e não tem limite para essas deduções. Tá? Então, por exemplo, você poderia limitar isso. Sei lá. Não tem limite hoje. Não, você pode colocar, sei lá, vamos ser generosos, coloca R$200 mil que essa pessoa não vai deduzir. Só que de imposto, essa pessoa vai dever algo em torno de 5 milhões. Então, você pode limitar um valor que vai permitir ela ter um gasto razoável, uma dedução razoável. No levantamento que eu fiz dos grandes números da Receita, agora eu não me lembro exatamente, tá? Mas os números eram mais ou menos assim. Então, eu vou ser bem conservador, tá? Mas é pior do que eu estou falando, porque a minha memória não está aqui comigo agora. Mas das deduções, era algo mais de 40%, algo em torno disso, vai para o 1% mais rico. Para pensar. Não, isso é injusto. Por igualdade, o 1% mais rico deveria ter 1% das deduções. Sim. Deveria ter 1% da renda, deveria ter 1% da riqueza. Isso é Mas por quê? Porque esse cara sabe usar melhor isso? Não, porque não tem limite, ele tem mais dinheiro. Então ele tem o plano de saúde, que é, primeiro, fantástico, e ele desconta isso, ele deduz isso. E segundo, ele pode fazer um monte de procedimento por fora. Particular. Que os planos não cobrem. Sim. Né? Os procedimentos mais complexos, mais sofisticados, os planos não cobrem. E ele vai lá e deduz isso no quanto ele deve. Esse é um primeiro ponto. Então, existe uma concentração grande dos benefícios. Tá? A gente não vai penalizar, se a gente colocar um limite, a pessoa de classe média. O meu temor é rachar esse cara que está aqui, que é tido como classe média, mas pô, não vai, 3 pau o cara ou come não ou vai mora em São Paulo. Sabe o que penalizou classe média? Foi a tributação dos produtos da Shein e Shopee, essas empresas. Sim. Não foi classe de baixa renda. Quem mais consumia, quase 60%, eram pessoas de classe média para cima, classe alta. Entendeu? Então, esse pessoal acabou, né, teve o medo ali de ser tributado, mas acabou não sendo tributado. Mas eu acho que daqui a pouco vai ser tributado e eu acho correto que seja tributado, porque essas empresas, elas estão enfrentando esse tipo de reação nos países em todo lugar. Os Estados Unidos, vou dar um exemplo aqui que marca esse tema, e isso para mim também é progressivo, apesar de pegar uma parte da população que eu acho que o governo tinha que encontrar uma maneira de tratar melhor, que a classe média, né, mas não neste ponto especificamente. Aqui no Brasil, no início de 2023, o que acontecia? Chegavam os containers e milhões de pacotes por semana, todos vindos com remetente Jack Chan. O Jack Chan mandando para Rosa, o Jack Chan mandando para Roberto, o Jack Chan mandando para o Pedro, para o Rafael, no mesmo container. Aí os caras da Receita Federal olharam e falaram, isso aqui é uma fraude.
Eles estão disfarçando produtos que são de empresas, né, dessas plataformas, como remessas pessoais, que não são tributadas até $50. Aí foi toda essa briga aqui, nossa, que absurdo, estão taxando a classe média, tá taxando o pobre que compra brusinha lá na Shein, né, e tal. Nos Estados Unidos, são bilhões de pacotes por ano que passam debaixo do radar da Receita, da aduana deles. O que eles vão fazer? Tributar. Não teve nenhum chororô lá com isso, sabe por quê? Porque são essas empresas que nem a China quer mais em casa, que estão o quê? Quebrando varejo nos outros países, porque elas vendem a um preço muito baixo, elas têm a capacidade de produzir e vender a um preço abaixo de custo. Isso gera um problemão nos outros lugares. E longe de mim aqui querer fazer defesa de setores específicos. O meu ponto é, se a gente quebrar ainda mais a indústria, mesmo que seja o varejo que produz área têxtil, de calçados, mesmo de produtos mais simples, que é onde tem uma parte importante da nossa população empregada, fica muito mais difícil. Então, aí eu quero te perguntar pelo lado do consumidor. Eu li semana passada ou retrasada em alguns dos nossos jornais que um sapato que você compra na China hoje está 16% mais barato do que antes da pandemia. O que é ruim para a Franca, por exemplo, para a nossa indústria calçadista. Certo, né? Agora, para o consumidor, esse cara que ganha 4 pau, ele fala o seguinte, bom, eu vou comprar um sapato por 200 ou por 20? Ou de 20. Não, mas o de 200 você está defendendo a indústria nacional, a manutenção do emprego, tudo faz sentido. Mas para o cara que vai comprar, faz sentido gastar 20, não gastar 200. Né? Claro. E como é que a gente compatibiliza esses interesses todos? Eu vou te propor uma outra leitura. Porque como é que você compete com o sapato da China? Não, você não compete. 16% mais barato do que antes da Mas pandemia. pega qualquer produto, você não compete com a China. Eu lembro que em 2010 eu li uma reportagem da The Economist que ela estava comparando o preço de centro de usinagem, que é um componente que você usa na indústria para várias coisas, e você mede o preço por quilo. Tá? Então o quilo do centro de usinagem produzido aqui no Brasil era de $90. Na Alemanha era de $30. Então a gente já não tinha como concorrer com a Alemanha. Sim. Sabe quanto que era o quilo na época, em 2010, na China? $9. Nem a Alemanha conseguia concorrer com a China. Porque é uma potência industrial, igual acho que a gente nunca viu no planeta na história. Então, a gente não está falando, né, de resolver esse problema. Então, é evidente que quando você tributar, esse produto vai ser mais caro aqui, e eu tenho certeza, isso dói em mim, dói em todos nós. Agora eu vou te fazer a provocação em outro sentido. Por que a gente ainda está se preocupando com o preço do sapato? Por que a gente ainda está se preocupando com o preço de roupa? Isso é bem básico. Isso é bem da primeira revolução industrial. Você diz no sentido de que a gente deveria poder comprar sem se preocupar. Exato. Que foi o governador, ou força do hábito, o vice-presidente Alckmin disse isso semana passada, né? Ou essa semana, que nós ficamos caro, nós somos um país caro antes de sermos um país rico. Isso. Ou seja, a gente ficou caro e Pronto, pobre. Matou. O problema não é o preço do produto, é que a nossa renda é baixa. Então a gente tem que elevar a renda para que esses itens caibam no orçamento sem gerar preocupação. Para que as pessoas comprem sapatos, comprem roupas, comprem alimentos, e a preocupação delas é assim, como é que eu vou conseguir um imóvel? Como é que eu vou comprar o automóvel que eu preciso para chegar no trabalho? Como que eu vou fazer o curso de idiomas que eu quero para eu tentar uma posição melhor na empresa? O nosso povo continua discutindo acesso a alimento.